Tarde, pessoal. Meio estranho esse filtro aqui, né? Boa tarde. Bora. Bom, tava bem sumido, né? Mas hoje a gente vai bater um papo. Lembrando que lá no meu canal no YouTube, Sincronize Sua Vida, já tem um vídeo que eu fiz há alguns dias atrás, falando da. Boa tarde, pessoal que vem chegando. Lembrando que lá no meu canal no YouTube tem um vídeo. Tô voltando devagarinho, faz uns meses que eu tava sumido. E o tema hoje, só vou concluir o que eu tava falando, que é, eu tava, comecei a contar a minha história do meu despertar espiritual lá no YouTube. Então dei uma introdução, claro que muitos detalhes passaram, né? Eu não consegui contar, não lembrei na hora, mas eu pedi que colocasse perguntas nos comentários para eu dar continuidade, para explanar realmente a minha história, a minha caminhada, como chegou até aqui. Nesse conhecimento da espiritualidade, do autoconhecimento, tá? E tudo relacionado a isso. Bom, o assunto de hoje, pessoal, é para dar continuidade para a palestra, mini palestra que eu fiz lá no centro da Casa da Cura, tá? Que é um centro espírita, espiritualista, se chama Casa da Cura, quem vai ali para o Barro Duro. Então, nessa segunda, eu tive dando uma palavrinha lá com o pessoal e o assunto era a cura do corpo, das emoções, da mente e emoções e da alma, né? Esse era o assunto principal, mas eu tive poucos minutos, conversei um pouco mais e claro que, obviamente, fazia um tempo que eu estava sem dar palestra, coisa assim, e aí, claro, vem muitas informações, eu disse, eu vou gravar isso até para não perder muitas das informações, porque isso vai dar mais uns 3, 4 vídeos falando sobre o mesmo assunto, tá? Então é interessante, eu falei de uma forma introdutória, né, de uma forma bem superficial, mas agora aos poucos eu vou conseguindo aprofundar, né, batendo papo com vocês aqui. Bom, eu falei da importância de como a gente nutrir, né, a nutrição de cada um desses, eu enxergo o ser como corpo, mente, emoções e espírito, ou alma, né, pode ser, ou consciência, né. Então eu enxergo o ser como essa tríade, corpo, mente e espírito. Corpo, mente e espírito. Tá? As emoções estão conectadas à mente, né? Então a mente acessa as emoções e traz à tona. Tá? Bom, então eu falei sobre a importância da nutrição de cada um, que como é que a gente nutre o nosso corpo, que é o combustível de cada um, né? O corpo é um combustível, né? A gente se alimenta, mas o que tu está comendo? Estou me alimentando de produtos alimentícios ou de alimento verdadeiro? O quanto é importante cuidar do corpo, que todo mundo já sabe essa conversa. Existe hoje em dia disponível muito material informativo na internet. Tem coisas boas e tem coisas que são desinformações. Então, tem como achar o que é bom pesquisando, né? Ou perguntando para quem vocês confiam, para quem você sabe que estuda de verdade e não é preso a um dogmatismo, não é preso ao sistema. O sistema as faculdades ensinam o que o sistema quer, né? Então, aquilo é muito fechado, tá? Então, em todos os segmentos, em todos os cursos, tá? Então, é um programa do sistema, um programa da matriz, tá? Matriz de controle. Então, existem muitas mentiras que te conto sobre a alimentação que vão caindo por terra, já existe muito, só que não é interessante para a indústria, não é interessante para a indústria do remédio, então são várias coisas. Então eu falei nessa palestra sobre isso, como alimentar cada um, como nutrir, né? A importância de a gente nutrir a nossa mente com coisas que vão fazer, que tudo que a gente coloca o foco, tudo que a gente foca, aumenta, né? Então, se eu colocar o foco em negatividade, vai aumentar aquilo. Eu vou estar aumentando aquela energia. Então, o que eu estou assistindo na TV, no celular, tudo que eu estiver dando foco vai ficar grande. Então, a gente sabe que um pensamento gera um sentimento, gera um comportamento, gera tu muda a tua energia só pelo pensamento e sentimento. Tá?
Então, se eu ficar pensando em tristeza, sentindo, vivenciando histórias, seja do passado ou na televisão, coisas tristes, tragédias, imediatamente eu vou sentir aquilo e imediatamente o meu corpo vai começar a reagir daquela forma, né? Uma forma triste, cabisbaixo. Então baixa a minha frequência energética. Então a importância de a gente se alimentar com conteúdo, com conhecimento que vai fazer a gente ir para um próximo nível. Conhecimento realmente que vai possibilitar que a gente evolua, que a gente aprenda algo que seja para o nosso bem e para o bem de outras pessoas. Então essa é a forma de nutrir a nossa mente. E as emoções elas precisam ser, vamos dizer, limpas, os traumas, né? Transmutados, ressignificados. Então as emoções e a forma de a gente nutrir elas é assim. Eu estou dando uma introdução, pessoal que chegou depois. E a parte espiritual, a nossa consciência, o nosso espírito, a nossa alma, como é que a gente nutre isso? Então aí eu dei o exemplo, seja tomando um passe, que aí é uma limpeza, né? Passe é uma limpeza, é um banho de energia. Quando a gente toma um banho para lavar o corpo, a gente vai lá num centro espírita, espiritualista, umbandista, qualquer coisa, qualquer lugar, seja uma igreja evangélica, às vezes não é passe, mas uma oração lá conectada, na hora de fazer uma pregação forte lá, todo mundo conectado, aquilo, a espiritualidade por si só, ela te dá um banho de energia e tu renova a tua energia. Então tu sai renovado, tá? Então isso é uma forma, né? É um banho de energia. E como cuidar do espiritual? Também é a mesma forma de que a gente cuida das emoções. Limpando questões negativas, fazendo bem, né? Prática do bem, prática da caridade, alimenta a tua alma, faz tu te sentir bem. Então isso é uma forma de espiritualidade também, tá? E aí até citei exemplos que não é porque as pessoas às vezes estão trabalhando nos centros espírita, espiritualista, umbandista, estão servindo aos outros na caridade, que elas são perfeitas, são pessoas comuns como outras pessoas que vão lá receber. Só que elas já estão num nível que estão a fim de dar, fazer algo a mais, tá? Então não tem nada demais, não é? Ela é iluminada, ela não pode errar. Não, ela pode errar, ela pode falhar, ela pode cair e tudo certo. Claro, obviamente quem assume se compromete com a espiritualidade, né? Teoricamente teria que ser assim. Quem se compromete com a espiritualidade vai ser mais vigilante. Ou tende a ser mais vigilante. Muitos não são. Estão na espiritualidade, mas nem sabem o que estão fazendo lá e não são nada vigilante e tocam o foda-se. Mas não seria o ideal, né? O ideal é que a gente vou me comprometer com a espiritualidade para ajudar outras pessoas. Cara, não vou ser um cara perfeito, não, porque não existe perfeição. Mas eu vou vou dar mais, vou dar o melhor de mim, vou cuidar mais de mim, vou olhar mais para mim, vou tentar burilar mais as minhas sombras, né? Fazer com que as minhas sombras vão se transformando em luz cada vez mais. Como é que a gente faz isso? Olhando para si, cuidando da sua vida, né? E cuidando da sua vida é estudando, tentando limpar emoções, sentimentos negativos do passado, crenças, se libertando das crenças. Claro que eu estou falando isso de uma forma teórica, na prática muda toda a conversa. A prática é bem diferente, tá? Então isso é esse papo que eu bati com o pessoal lá na Casa da Cura na segunda-feira. E agora eu vou dar continuidade, né? Eu falei da fé, da autoaceitação, porque quando a gente quer olhar para nós, só que a gente vai enxergar a nossa luz e as nossas sombras. Então a gente precisa aceitar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. E não ficar se culpando. Então você aceitar o que é? Acolher. Você assim, calma. Tudo bem que tu tá assim agora, mas tu quer ser diferente. Então calma, te aceita. Tenha coragem, né, para fazer esse auto-enfrentamento, essa reforma de si mesmo. Tem que ter coragem. Então, e quando faltar coragem de encarar os desafios, aí é a hora que a fé te sustenta, né? A fé vai te sustentar e vai te empurrar para frente, vai fazer tu ir, vai que isso vai ser bom para ti. Tá? Então vem a parte da fé, que eu falei que a fé não é aquela fé religiosa que nos ensina, aquela fé cega. A gente está num nível de consciência no planeta Terra que a fé hoje em dia ela já transcendeu essa cegueira, essas crenças, né? Preso nas crenças. É assim porque o sacerdote, o fulano, o ciclano disse que tem que ser assim.
Não, a gente precisa saber para que se faz assim, como se faz, o que está por trás disso, qual o fundamento, qual é a essência desse ensinamento. Então, hoje a gente está num novo nível, né, de consciência e necessitamos dessas informações. E as informações estão disponíveis. Então, por isso que na espiritualidade, os médiuns não pode ser mais aquele médium que a entidade faz tudo, o cara está só de corpo presente e deu. Não, hoje em dia não, nem as entidades aceitam e nem a própria, vamos dizer, evolução da raça humana aceita isso. Ela precisa estar consciente total no processo para aprender com a situação. Então ela precisa estudar e ir lá se colocar à disposição com a sua mediunidade para uma guiança espiritual auxiliar as outras pessoas. Então é uma via de mão dupla, tanto o encarnado é importante quanto o desencarnado. Então não é só a espiritualidade que faz o trabalho. Nós somos participantes ativos, tá? Que mais? Então eu conversei, isso aí é o que eu conversei lá na segunda-feira, tá? Isso que eu falei agora, resumidamente, é o que eu conversei na segunda-feira com o pessoal, tá? Então, lembrando, como a importância do conhecimento. Então, para a nossa mente tá, para a gente parar de focar no que falta, para a gente parar de focar nas coisas negativas, a gente precisa treinar a nossa mente. Então, treinar, uma das formas é o meditar, né? É a autoobservação, é silenciar a mente. Então, para isso, também é muito mistificado essa palavra, eu nem gosto de usar. Então, é importante a gente parar e ficar com a gente mesmo. Eu uso essa expressão, estar comigo mesmo. Para mim é a mesma coisa que meditar. O que é estar comigo mesmo? É ficar de observador do que está passando na minha mente. A gente não tem como frear os pensamentos. Os pensamentos não são assim, agora eu vou botar uma trava aqui nessa porteira, aqui nenhum pensamento mais passa. Não tem como. Vai estar todo momento vindo pensamentos. Seja do inconsciente coletivo, seja de entidade, seja teu mesmo. Não importa, sempre vai vir pensamento. Quando a gente começa a se tornar um auto-observador de si mesmo, começa a estar consigo mesmo em silêncio, buscando silenciar, a gente começa a treinar a nossa mente e ela, aos poucos, desenvolver com treino mesmo, e tem que ser bem gradativo, como se fosse treinar para correr, quem nunca correu, começa em poucos minutos, muito pouco mesmo, 2 minutos, 5 minutos no máximo, e aí vai aumentando, tá? E tu fica só observando. E vai vir pensamento. Só que no início vem bastante, porque tu nunca observou a tua mente. E aí, lembrando que todo pensamento gera um sentimento. Então, olha quantos. A gente tem em torno de 100 mil pensamentos por dia. Tá? Quantos desses 100 mil tu está consciente? Bem pouquinho. Muito pouco mesmo. Então, quando a gente se torna um observador, a gente começa a ver, que loucura isso aqui, cara. E aí tu vai dizer, não estou conseguindo meditar, minha mente não para. Óbvio, porque ela sempre foi assim, só que antes tu nunca parou para olhar ela, observar ela. Agora tu está observando. Então, é normal. No início isso é muito normal, vem toda aquela agitação, aí tu fica ali um tempo, né? Coloca no timer, deixa o celular longe, fica ali de observador, colocando a atenção dos olhos aqui nesse ponto, um pouquinho, inclinação do queixo um pouquinho, daqui para cima, assim, ó. E fica observando a respiração, fazendo uma respiração profunda, principalmente abdominal. Isso é meditar, só isso. E aí estou observando os pensamentos, fica só observando, bom de olho fechado, para quem não tem experiência. E aí chega um momento que tu vai ver que com a prática, né, diariamente, tu dedicando 5, 10 minutos por dia, tu vai ver que os pensamentos não vão estar tão aquela loucura, atropelado, e tu não vai estar indo atrás deles, porque a nossa tendência, por ter uma mente descontrolada, é que nem fala, os budistas falam macaco louco, né, pulando de galho em galho, a gente vai, passa um pensamento X, a gente já, pois é, pá, e levar o filho na escola mais tarde, tem que assinar um papel, aí vem aqui uma história do passado, e aquela pessoa nunca mais viu. E é assim. Então a gente dá um passo atrás e fica observando isso. E aí com um treino, daqui a pouco a gente vê, que loucura isso. Mas agora eu não estou mais me envolvendo nos pensamentos, eu estou ficando... Ele vem, pensamento, de levar o filho na escola, tu não dá atenção para ele, ele sai. Do mesmo jeito que chegou. Ele sai. Vem um pensamento de uma pessoa nada a ver, às vezes um pensamento nada a ver. Vem, tu observa, mas não te envolve, sai. E aí daqui a pouco aquilo começa a ser cada vez, vai ficando vazio, cada vez vai dando um espaçamento entre um pensamento e outro.
E ele, entre um pensamento e outro, esse vazio, ali está Deus. Ali está a conexão com a energia divina. Por isso que para se conectar com Deus, precisa silenciar, senão tu não consegue. E aí, por isso na natureza é bom, porque tu tem toda a força da natureza que faz tu entrar nessa serenidade mais fácil. E aí tu começa a observar que vai dando um espaçamento maior entre um pensamento e o outro, vai dando maior, tu começa a conseguir silenciar a tua mente por aqueles minutos que tu fica ali. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que tu obtém mais consciência durante o teu dia, nos problemas que tu vai ter, na resolução da tua vida. Tu não vai ser tão impulsivo, tu não vai estar com a mente tão agitada, tu vai ter mais calma para resolver as coisas, tu vai ter mais racionalidade para resolver as coisas, para tudo. Então tu não vai também atrair tantas coisas negativas, porque tua mente vai estar mais controlada. Tu não vai dar foco, não vai dar atenção para coisas negativas. Então quando vem uma coisa negativa na tua mente durante o teu dia a dia, tu vai dizer, não, isso aqui, tu vai estar atento e vai perceber, chegou algo que eu não quero, isso não me serve. Devolvo para o remetente. Tá? E assim acontece esse cuidado, a nutrição da mente e das emoções é assim. E aí as emoções que estão machucadas, as emoções que foram traumáticas, com esse observar tu vai tomando consciência, vai curando também, vai ajudando na cura. Então por isso que falo que a meditação cura, etc. E a importância disso. E a mente, temos que lembrar que a mente é a nossa conexão entre o nosso espiritual e o corpo físico. É ela que faz essa conexão. Tá? A mente é o que eu digo, é um programa de computador, é um intermediário. Tá? E ali na mente tu coloca as informações, os banco de dados, né? Que aí, claro, a gente divide em consciente e subconsciente para ficar entendível, né? Mas existe um arquivo de dados, que é onde estão nossas crenças, no nosso subconsciente. A gente vai armazenando, e aquilo vem de outras vidas, dessa vida, desde a infância, vai ficando tudo armazenado. Então o consciente, como a gente fala, que é só como se fosse um iceberg, 5% está por fora da água, 95% está embaixo da água. Então o que a gente tem de consciência ali, o que a gente tem de memória, está ali naqueles 5%, as coisas que a gente aprendeu, que a gente está. E o que está embaixo da água, os 95%, é tudo como as coisas como a gente aprendeu e como a gente reage ao mundo. Então, para a mudança ser efetiva, a gente tem que mudar lá nesse subconsciente. Então, por isso que é importante várias formas terapêuticas, principalmente as terapias holísticas, né? A grande parte delas, né? As que eu trabalho principalmente, acessam esse subconsciente e fazem a cura lá na origem. Porque senão leva muito tempo. Então tu vai na origem, cura lá no teu subconsciente, transmuta, né? Quando fala cura, o que é? É colocar algo saudável no lugar de algo que estava em desequilíbrio. Realmente curar. Até tem que ver a etimologia dessa palavra. Se não me engano é curare, que vem do latim. Mas eu sabia, não lembro mais. Vou olhar depois. Fora da etimologia, a palavra curar é diferente de remediar. Quando a gente toma um remédio para dor de cabeça, isso é remediar. Ou seja, eu estou remediando o sintoma, que é a dor de cabeça. Mas aquela dor de cabeça tem uma causa. O que é? Pode ser o fígado, com gordura no fígado. Pode ser o fígado com uma sobrecarga. Pode ser qualquer coisa. Né? Pode ser algo que eu comi e não consegui digerir. Pode ser muitas coisas. Tá? E está causando dor de cabeça. Pode ser influência espiritual, energética, desequilíbrio energético. Então, eu conheço muitas pessoas que têm desequilíbrio constante, enxaqueca, porque tem um campo mediúnico aberto, conecta com energias de baixa vibração e sente dor de cabeça. Sente dor de cabeça e aí acha que toma um remédio, não adianta. Ela tem que aprender a elevar a vibração dela e sair das baixas vibrações. Que aí a dor de cabeça dela vai embora. Tá? Então, isso tudo eu ensino, isso tudo eu faço nos meus tratamentos, isso tudo a gente pratica já há muitos anos. E é importante às vezes saber que as coisas que estão te acometendo no corpo físico, a origem é espiritual, a origem é das emoções. Tá? Outra forma que eu trabalho, aí é a cura do corpo, mas atua nesses 3 campos, atua nas emoções e atua no espiritual. É a homeopatia, mas eu foco mais no corpo físico com a homeopatia. A suplementação de minerais e vitaminas, quantas coisas, doenças, coisas que a gente tem, são simplesmente por uma deficiência mineral ou vitamínica. Só que na medicina convencional não se estuda isso.
Não se estuda nem nutrologia, não, e não se estuda também suplementação, medicina ortomolecular, não se estuda isso, nem homeopatia. Tá? Então, isso para cuidar do corpo. Aí, para as emoções, eu uso terapias de florais. Os florais personalizados, não o floral que vende na farmácia. Aquele, a eficácia dele é baixíssima. Por quê? Porque ele não é específico para aquela pessoa. Tipo, pega um floral, floral para ansiedade. Mas a ansiedade do Joãozinho, a causa da ansiedade do Joãozinho é diferente da causa da ansiedade da Mariazinha. Os dois podem ter os mesmos sintomas, mas a causa, o que está causando aquilo, é diferente. Então precisa ser tratado a causa, a origem. Precisa ser tratado o Joãozinho com o remédio para o Joãozinho e a Mariazinha com o remédio para a Mariazinha. Nesse período que eles estão vivendo agora. Então olha como que as terapias às vezes são ferramentas boas, mas são mal utilizadas. Então é a mesma coisa que eu querer tirar um parafuso com a faca de ponta. Daqui a pouco eu vou conseguir, mas não é a ferramenta ideal para aquilo. A eficácia é pouca. Daqui a pouco eu vou quebrar a ponta da faca, o parafuso está muito apertado e eu não vou conseguir tirar. Estou dando um exemplo. Então, existe uma chave para aquilo. Né? Então, são coisas assim. As ferramentas terapêuticas elas precisam também ser utilizadas de uma forma consciente, coerente, né? com aprofundamento. Normalmente, todas as coisas na face da Terra, à medida que elas vão ficando conhecidas, vão sendo popularizadas, elas também acabam sendo normalmente banalizadas. Dependendo da popularidade que vai pegando, ela também acaba sendo banalizada. Tá? Então essa banalização começa a usar as coisas de uma forma superficial. E essa forma superficial às vezes queima os benefícios que aquilo poderia trazer para alguém. Tá? Então são coisas que a gente precisa estar atento, precisa buscar profissionais, vamos dizer, comprometidos de verdade, né? Que tem aprofundamento, que tem base, né? Não aquele que só repete o que disseram para ele. Porque isso aí, um papagaio também repete, só que não raciocina. Né? Então a gente precisa de buscadores, até para ensinar outras pessoas, buscadores de verdade, ou seja, buscadores da verdade, que vai a fundo, que vai saber o porquê do porquê. Por quê? Porque aí tem argumento, ele sabe a funcionalidade daquilo. Então dificilmente vai ser apertado naquele uso daquela ferramenta. E também não vai enganar, ele sabe que vai dizer assim, porra, isso aqui até aqui dá para ir, daqui para lá já não é para mim, então vai passar para o outro. Então isso é o comprometimento com a cura, né? De corpo, emoções e alma. Esse é o comprometimento com o teu propósito de vida. Então aí falando agora eu falei da cura do corpo, cura das emoções, tá? E aí eu falei, a mente, a cura dela realmente é te nutrir com informações de valor. Essa é a cura da mente. E outra coisa, e focar no que vai criar mais para a tua vida, que vai te trazer coisas positivas. Não focar no negativo, focar no que está faltando, que senão tu vai te afundar mais ainda. Tá? Isso é a cura da mente. E a cura do espírito, aí sim, aí existem inúmeras ferramentas, tá? Tem algumas que eu trabalho, mas eu não vou citar. Eu vou deixar em aberto isso aí para a gente conversar em outro momento. Mas, dentre todas as ferramentas que tem, todas são importantes. Para aquela pessoa, no momento, às vezes, é importante a pessoa se sentir, ir lá, ela foi lá no lugar, tomou um passe, ok, tá, isso é importante, mas ela ainda não resolveu a situação dela. E à medida que se identificar que é algo espiritual, que ela precisa de um tratamento, ela começa a buscar e a própria hierarquia dela, espiritual, os próprios mentores dela vão direcionando ela para onde ela precisa buscar ajuda. Então, às vezes a pessoa vai em vários lugares, e só que não quer dizer que foi em vão aquela ida naqueles lugares que não resolveram. Ela precisava, às vezes, daquela energia, daquela consciência, daquela gotinha lá. E ela foi indo. Daqui a pouco ela achou um lugar que tocou na ferida onde ela precisava, mas ela já tinha passado por vários lugares. Talvez ela estava pronta para receber aquela cura. E aí a espiritualidade age e a cura acontece. Tá? Quando eu digo cura espiritual, pode ser tirar afastamento de espíritos negativos,
pode ser cura e acolhimento de consciências do passado que estão presas numa situação. Tá? Quando eu digo consciências, numa linguagem mais espírita, seriam vidas passadas presas numa situação. E elas ficam presas naquele espaço-tempo, revivendo aquela situação traumática. E aí a pessoa aqui está aqui no presente, está sentindo toda aquela energia, aquela influência, mas é um aprisionamento de uma outra vida que ela teve. Tá? Eu não uso muito essa palavra outras vidas e tal, mas para ficar mais fácil o entendimento, tá? Porque eu meio que eu gosto de falar outras consciências. Eu acredito que o tempo não é linear, né? Principalmente nas outras dimensões o tempo não é linear realmente, tá? Mas isso é um papo para outro dia. E então, às vezes é isso, na cura espiritual. E aí foi lá, desvinculou, às vezes são chips extrafísicos colocados pelos negativos, e às vezes nem foi dessa vida, foi em outra encarnação, em outra. Quando tu está vivendo outra existência, em outros mundos, às vezes, tá? Então, as curas espirituais são inúmeras. Às vezes é uma cirurgia astral mesmo. A pessoa está com um problema no físico, vai lá, faz uma cirurgia no astral, tá? No corpo etérico da pessoa, e aquilo é materializado no corpo físico e resolve o problema. Eu sou exemplo disso, o joelho e ombro operado astralmente, tá? Pela espiritualidade. Que mais? Eu já vi muitas também cirurgias espirituais que funcionaram. Que mais que a gente vai falar? E, claro, a parte da desobsessão é muito importante, tá? Porque a pessoa às vezes está com, às vezes até magia negativa. Magia negativa é a coisa mais comum. Que, claro, tem muitas pessoas que não acreditam porque acham que não pega, aquela coisa toda. Mas isso são crenças de pessoas que não conhecem o que é magia, tá? Então a magia negativa ela pega, a positiva também, né? Então, como eu sempre digo, tem muitas pessoas fazendo mal, fazendo magia negativa, às vezes por falta de consciência e às vezes por maldade mesmo, tá? Mas é importante que tem pessoas também desfazendo, tem pessoas trabalhando para o bem, né? No campo da magia. Magia é física quântica, tá? Magia é pura física, só que numa forma que antigamente, lá em torno até 300 anos depois de Cristo, mais ou menos até 200 anos depois de Cristo, a ciência e a magia e a filosofia elas não eram nada separado. Isso tudo era junto. Em torno de 300 depois de Cristo começou a ser separado isso tudo, tá? E aí eles começaram a bater muito, aí que entrou aí que fundaram a Igreja Apostólica Romana, Católica Apostólica Romana, e aí eles começaram a bater muito em tudo que era diferente. E aí bateram de exterminar mesmo. Aí teve uma opressão, claro, eles tinham todo o exército romano junto, né, apoiando aquela opressão, e eles oprimiram todo mundo que fazia alguma coisa diferente, tá? Mas isso faz parte da evolução do planeta Terra e da raça humana. Não digo que é bom, não acho nada bom, mas também faz parte, né? Fez parte, né? Ainda está vibrando muitas coisas? Tá. Mas é um momento, a gente só consegue se desvincular disso quando a gente aprende. E aprender não é julgando os romanos, julgando os judeus que denunciaram Jesus. Não, não é isso. Não é esse o caminho. Não adianta nada a gente julgar esses caras, porque esses caras fizeram o que naquela época eles achavam, a consciência deles dizia para fazer e eles fizeram, ponto. O que muda a história é a gente fazer diferente. A gente fazer diferente agora. E a gente só tem o agora para fazer. É isso que vai mudar o nosso jogo, o jogo da vida, o jogo da terra, tá? Então é isso que a gente precisa ficar atento. Muitas vezes a gente fica apontando o dedo, tá? Apontando que fulano tá errado, achando culpados. Isso é natural do ego, da dualidade que a gente vive aqui no planeta Terra. Quando eu digo dualidade, é enxergar tudo como bem e mal, 880, né? Certo e errado. Essa dualidade aqui na matéria, na terceira dimensão, faz com que a gente sempre queira achar um culpado, né? Ou queira nunca a gente foge da autorresponsabilidade de resolver a nossa vida. A gente sempre quer colocar ou para alguém resolver ou culpar alguém porque a nossa vida está assim. Então isso faz parte de todo o projeto da matriz de controle desse planeta. E a gente está se libertando, é um momento de libertação. Só que, claro, isso está muito enraizado. Então, para quem
tá disposto a se libertar é a busca do autoconhecimento, é a busca da autocura, é esse processo todo aí. É um movimento bem, vamos dizer, não é pesado, é um movimento que realmente exige dedicação e comprometimento consigo mesmo, com a sua verdade, com a sua centelha divina. E lembrando que a gente tem Deus, nós somos uma centelha do Criador. A gente está aqui tendo uma experiência no plano físico, mas como centelhas, né? A gente é uma sementinha de Deus aqui. A gente pode se tornar uma grande árvore, dar muitos frutos, ou a gente pode ser uma muda mirrada, uma muda doente, pode também. Mas a gente tem potencial para ser, realmente, manifestar coisas divinas. A gente tem esse potencial. Aí cada um vai explorar como quiser esse potencial, tá? Pessoal, acho que era isso por hoje, tá? Vou deixar por aqui. Vou agradecer, estou voltando, as lives voltando, as redes sociais, estava fora desse movimento. Mas agora, mais seguida, a gente vai conversar bastante e tenho muita coisa para compartilhar. Sempre lembrando que os meus momentos de afastamento são para cura interior, são para internalização. E eu sempre vou voltar mais forte, sempre vou voltar cada vez reconhecendo mais a divindade dentro de mim, a minha luz e transmutando as minhas sombras. Então, esse é o meu propósito de vida. É desmistificar o que foi mistificado, que a mistificação atrapalha a nossa evolução como ser divino e como seres terrenos. Beleza, meu povo? Gratidão e até mais.